E aí, gente, beleza? Joia, né? Então, vamos para mais um vídeo aqui na Boca de Sapo aqui, tá? Então a gente vai mostrar a construção e a definição aqui do trabalho aqui, que já está pronto, já está legal, tá? E no final a gente fala um pouco aí sobre o que foi feito e sobre o resultado aí, tá bom? Espero que vocês gostem aí. E pau na massa aí, vamos lá.
Então, gente, concluído o trabalho aqui, tá? Como eu disse no início aí, parece que é o mesmo vídeo, mas tem umas considerações a se fazer aqui no final. Então a gente está mostrando a conclusão aí das travessas, tá? Ficou tudo aí bem simétrico, tá? Eu disse no outro vídeo, essa travessa aqui, ó, ela teve um ângulo um pouquinho maior, tá? Porque esse lado do túnel aqui é um pouco mais aberto. É o lado da embreagem, então tem o lado do câmbio aqui que é um pouco maior. Por isso que foi feito assim. Mas fica quase imperceptível, tá? Mas a simetria aqui, ó, o interessante é isso. Tá vendo? A gente 1,60. Tá vendo? Vou colocar do outro lado que dizer. Tá? Aí, ó. Por 1,60. Tá? Então o que a gente tem agora? Uma base sólida e simétrica. É isso que a gente precisa, tá? Para começar a dar o start aí no projeto, tá bom? Essas terminações aqui eu não tinha feito do outro lado, no outro vídeo, tá? Então a gente tampou um pequeno ângulo aqui, ó, e ficou desse jeito que vocês viram aí. As travessas aqui, ó, bem simétricas, tá? Tá aí, ó. Olha lá. Bem simétricas. Apesar de ser um pouquinho diferente um lado para o outro, mas as medidas aí, ó, estão batendo tudo dentro do que tem que ser. Tá vendo? Daqui para cá também. Esse lado aqui, ó, a gente não soldou porque a gente vai ter que fazer a sequência, mas o principal é isso daqui, que agora que a gente vai desenvolver as sapatas aqui para estar começando a fazer os coxinhos, o alojamento aí dos coxinhos aí para estar parafusando essa cabine no lugar. Ou seja, vamos cortar tudo isso. A gente já está estudando a possibilidade de alguns calços aí, tá? A gente não definiu ainda, mas tudo isso aí vai ser retirado, vai ser cortado para a gente começar do zero aí e estar fazendo aí o assentamento dessa cabine de vez aí no chassi, para estar partindo para o restante aí. Como eu disse, colunas, isso tudo vai ter que ser revisto depois na hora que a gente for fazer o alinhamento das portas, tá? Mas tudo isso aqui não depende disso aqui. Isso aqui não vai ser mexido mais. Isso aqui está pronto e definido. Então aqui é outro assunto, tá bom? Então a gente precisa de uma base simétrica, uma base sólida, como eu disse, para a gente estar partindo de algum lugar aí, tá bom? Então, eu vou falar, teve algumas dúvidas, né? Que as pessoas aí do outro vídeo desse perguntaram por que eu não furei aqui para escoar água, por que eu não pintei as travessas por dentro, tá? Então, o que vai acontecer? Isso aí vai ser para os próximos vídeos. Eu vou mostrar como que a gente vai estar pintando essas travessas por dentro, tá? Um sistema que a gente vai usar aí para estar pintando e tratar essas travessas. Os furos também a gente vai ver depois, porque tem que ser assim, senão a gente coloca muita informação em um vídeo o tempo todo, então é melhor a gente focar em cada sequência que a gente for fazendo, para as pessoas entenderem aí direitinho. Outra pergunta também, se isso aqui ia alterar muito o peso. Não ia e não vai. Por quê? A estrutura da boca de sapo, tá? Ela tem uma estrutura do banco aqui de dentro, não do banco, é tipo um alojamento que recebe o banco, tá? Já é uma estrutura pesada, que não vai ser usada mais, né? Isso aí é um detalhe que já não vai ter. Segundo, essa cabine, originalmente, ela tem o tanque de combustível dentro da cabine, atrás do banco, outro peso, tá? Então já não vai ter isso mais. Eu quis fazer desse jeito para formar uma base sólida, uma base legal. Segundo, tá? A gente vai estar montando em cima de um chassi atualizado, um chassi totalmente diferente. E terceiro, uma motorização aí muito forte, bem diferente da original da boca de sapo. Então, peso aqui vai ser fichinha para esse carro aqui, tá? Então eu acredito com convicção que tem menos peso aqui do que o original, tá bom? Então depois o restante a gente vai estar mostrando para vocês aí. E é isso aí, gente.
projeto é assim, ele tem que nascer desse jeito, manter simetria, manter tudo bacana como tem que ser. Tá vendo? Igual os rebaixos aqui, ó, tá vendo? Tudo muito bem assentado para evitar, mesmo que soldado, se ficar alguma fresta, alguma coisa assim que pode criar algum estalinho, algum ringido, entendeu? Então tem que ser muito bem simétrico, muito bem assentado e muito bacana. Então é claro que depois a gente vai fazer um acabamento melhor, fazer, como eu disse, um bom calafetamento aqui, tá? Para ficar calafetamento ou calafetação? Não faço. Tudo faz, né? Não faço. É o português raiz, tá? Então a gente vai fazer a calafetação, então, bem direitinho aqui, bem simétrica, para ficar um negócio bem bacana, como tem que ser. Como eu disse, o que está por cima tem que estar por baixo também. Então, como eu disse, só porque vai ficar escondido não quer dizer que tem que ficar feio, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, gente. E tá aí a conclusão das travessas aí. E vamos seguindo em frente nessa boca de sapo aí. Aqui a gente não vai parar. E vamos seguindo em frente aí, trazendo, cada etapa trazendo uma informação diferente para vocês aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.